Olá, Olá, André. tudo Boa bem? noite. Bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Você está falando de Recife, é isso? Estou falando da Paraíba, de Santa Paraíba, Luzia. tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu te vi na Masterclass de Recife. Ah, certo, legal, muito bom. Então, você anotou aí alguma coisa para ser trabalhado agora? Ó, o que me bloqueia, eu acho que talvez seja uma crença limitante, né? É a questão de crenças financeiras, da parte da minha mãe. Dá um exemplo. Por exemplo, quando eu era criado, eu era muito assim. Eu nunca tive aniversário, certo? Porque praticamente eu tive agora, com 33 anos, que quem organizou foi minha esposa. Minha mãe nunca fez e ela tinha condições na época, porque ela dizia que se ela não teve, eu não poderia ter. Então ela copiou uma. Ela quis assim, dizer assim, que já que eu não tive, eu como mãe não tive, meus pais não me deram, então meus filhos também não vão ter esse aniversário. Então nunca foi celebrado aniversário na minha vida. Por E isso, qual? Tá, pode falar. eu acredito que isso foi de umas crenças assim, de merecimento. Às vezes Uhum. eu não achava merecedor, às vezes eu não achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu não me achava importante. Mas agora eu mudei um pouco a mentalidade porque agora eu sou coach pela Febracis e mudei muitas coisas, né? Uhum. Mas é uma coisa que me bloqueou muito. Ainda bloqueou um pouco, né? Mas não na quantidade que era antes. Tá, então vamos lá. Eu quero que você traga para mim uma memória de uma situação como essa, onde não houve aniversário, e que você se sentiu diminuído, desprestigiado, com esse sentimento de não merecimento. Então é importante que a gente traga uma memória específica de alguma situação. Pode ter sido uma festa que não houve, pode ter sido uma conversa com a sua mãe, onde você. Pode ter sido uma conversa com a sua mãe, você pediu o aniversário e ela negou, enfim. Traz para mim uma memória específica onde esse sentimento emerge. Certo. É para falar ou só Você conseguiu? imaginar? Só Não, é para imaginar, né? falar. Para Não, é falar. para falar. Sim. Hum. Ah, porque assim, eu ia aniversários de outras pessoas, aí às vezes eu dizia a ela, eu nunca tinha o meu. Aí quando ela falava essa questão que eu já disse, né, que ela nunca teve e achava que eu também não poderia ter, porque ela nunca teve. Embora ela é comerciante, ela tem condições de fazer para mim. Uhum. É porque ela dizia que não gostava de aniversário. Hoje eu estou com Certo. 35 anos e eu só tive meu primeiro aniversário agora com 33 anos. Quem fez foi minha esposa, um aniversário surpresa. Uhum. E para mim ficou marcado, porque é uma coisa que eu não tinha o hábito de celebrar a vida. Certo. Então vamos lá. Nessa lembrança que você teve agora, conta o que é que você está vendo. Você está falando com a sua mãe, você está vendo a sua mãe, você está de fora da cena, está dentro da cena. Me conta um pouquinho aí dessa cena aí que você relatou brevemente. Você está Tô dentro dentro da dela, está cena. assistindo de fora, como é que é? Dentro da cena. E você tem mais ou menos que idade nessa cena? 10 anos. Uns 10 anos, né? Então você estava indo para o aniversário de alguém e você questionou a sua mãe, foi isso? Isso. E quais são as palavras dela? Fala como se fosse ela Que, falando para você, tá? Foi que ela falou para você assim. olha, Ganta, eu nunca tive aniversário, meus pais nunca me propôs aniversário porque também não tinha condições financeiras na época, então eu não vou fazer para vocês o que eu não tive. Como é que você se sentiu agora ao lembrar dessa cena? Qual a sensação que está surgindo para você? O sentimento? Um sentimento ruim, assim, e a gente não é importante, né? Chega a dar uma sensação assim de tristeza, Tá. um sentimento não muito bom, né? Porque a gente tem que ter um merecimento, a gente tem que ter, saber o nosso ser, fazer e ter. E ter o merecimento, sim, de celebrar a vida, de curtir as melhores coisas da vida. E Uhum. aniversário ele é muito importante, por pequeno que seja, até mesmo bolo a gente tem que celebrar.
Então vamos lá, vamos fazer um pouco de EFT para essa tristeza, vamos ver o que vai acontecer, tá? Você já fez EFT alguma vez? Não, nunca fiz. É a primeira vez? Mas sabe o que que é? Já viu? Essa minha menininha aqui. Eu nunca vi. É novidade Tá, para mim. tá. Então vamos lá. Só Então ouvi falar. você só ouviu falar, né? Então você vai. Lá no Corico Rocha. Tá bom. Então você vai me acompanhar aqui. Eu vou fazer alguns toques, alguns movimentos, tá? São toques e meridianos de acupuntura. Você vai copiar o que eu fizer, os movimentos. Eu botei Eu no vou falar. óculos, né? Se você quiser tirar, pode tirar. E Tá. eu vou falar a frase e você vai repetir as frases. Eu falo, você repete, você copia os movimentos também. E a cada vez que a gente fizer uma rodada, eu vou fazer mais investigações com você, tá bom? Tá bom. Então você relata um sentimento de tristeza, alguma coisa aqui na garganta, não é isso? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a intensidade desse sofrimento, dessa emoção, dessa coisa na garganta, ou dessa tristeza, que nota você daria agora? 9. 9. 9 é a nota da intensidade, né? Isso, é. 9. Então vamos lá. Pronto, então bate aqui nesse ponto, tá? Eu vou falar uma frase e você repete, tá bom? Tá bom. Eu vou encostar o Mesmo que celular eu... Isso. na mão, né? Qualquer uma das mãos, tá? Mesmo que eu Certo. sinta essa tristeza. É para Repete repetir isso, as tá? palavras? É, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não tenha me sentido importante naquele momento, Mesmo que eu não tenha sentido importante naquele momento. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Naquele momento eu senti uma tristeza. Bate aqui no topo da cabeça, isso. Naquele Eu momento eu lembro da senti uma conversa, tristeza. isso. Eu lembro daquela conversa com a minha mãe. Eu lembro daquela conversa com minha mãe. Eu devia ter uns 10 anos. Eu devia ter uns 10 anos. Eu questionei a minha mãe. Eu questionei minha mãe. Que eu nunca tive uma festa de aniversário. Eu nunca tive uma festa de aniversário. E ela falou que não ia fazer. E ela falou que eu não ia fazer. Mesmo tendo condições. Mesmo tendo condições. Isso aqui, ó. Embaixo da axila, assim, tá? Mais abaixo aqui, assim. Isso. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Um sentimento de tristeza, Sentimento de tristeza. de não merecimento. De não merecimento. Dá uma sensação na garganta. Dá uma sensação na garganta. Aqui assim, lateral do olho, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você pare um pouquinho agora. Você vai voltar na mesma cena. Exatamente naquela cena que você imaginou. Que você lembrou. E eu quero que você me conte agora como é que tá a sensação na garganta, como é que tá a tristeza, ver se mudou alguma coisa. Ver se tá mais intenso, menos intenso, se mudou para alguma outra emoção. Eu não sinto mais. Vamos lá, Eu não volta sinto. de novo. Fala para mim de novo, o que é que sua mãe falou? Que eu não podia ter um aniversário porque ela nunca teve na vida. Eu também não poderia ter. Quando você lembra da cena agora, você ainda está se sentindo dentro da cena? Você está olhando a cena de fora? Como é que está a perspectiva agora? Nesse momento eu estou sentindo fora da cena. Você está fora assistindo você com 10 anos, não é isso? Isso, E sua mãe também está lá dentro da cena. Né? isso. Minha mãe dentro da cena. Vê se surge alguma emoção desconfortável, mesmo que não seja na intensidade que era antes, tá? Vê se surge algum desconforto ainda, mesmo que ele seja menor. Procura se tem alguma coisa na garganta, no peito, ou alguma emoção negativa ainda. Não estou sentindo mais nada não. Tá tudo tranquilo agora. Então, quando você olha para essa cena, o que é que você poderia descrever assim para mim, em termos de como você se sente? Seria um sentimento de compreensão, aceitação, tá tudo bem? O que é que é? O que é que poderia ser? Já que não é uma coisa negativa, o que é então no lugar dessa coisa negativa que era uma tristeza, um não merecimento? O que é que surgiu então no lugar disso? Naquele tempo, na infância ou agora?
agora você lembrando da cena, tá? Quando você lembrava da cena agora, você sentia uma tristeza e uma coisa aqui, ruim na garganta, e um sentimento de não merecimento. Isso. Agora, quando você lembra, o que é que Ela você aí. enxerga agora? O que é que vem para você? Já que não vem mais essa sensação ruim, o que é que surge no lugar? Eu, no momento, assim, sensação física, eu sinto, tipo assim, um pouco de secura na garganta, Uhum. certo? Que antes eu tava com um entalo de choro, agora eu não tô mais. E eu acredito também que a sensação mudou um pouco. Minha filhinha chegou aqui, tá deitada na minha perna agora. Uhum. Eu não sei se isso influencia também. Ela tá aqui comigo, minha menina acabou de chegar aqui. E assim, eu não, claro que a gente tem que ter a questão do conforto, porque é uma coisa que passou, né? É uma coisa que passou, mas claro que isso atinge nosso futuro, né? Isso Uhum. atinge o nosso futuro. Mas é tanto que minha esposa sempre falava isso, essa questão do eu nunca tive merecimento, que eu aprendi a gostar de aniversário, Uhum. né? Aprendi a gostar de eu celebrar o aniversário dos meus filhos. E todo mundo celebra todos eles. Eu não quis copiar o que ela praticava, o que ela não praticou comigo, que não merecia. Então eu não Uhum. quis dar continuidade a essa corrente. Uhum. Porque ela Ok, tinha condições na época. vamos lá. Então a gente trabalhou uma cena agora, tá? Então, como você não conhece a técnica, talvez você depois só vai entender o que está acontecendo, sei lá, depois que acabar a sessão aqui. Mas a EFT ela faz justamente uma limpeza nas emoções ligadas a memórias do passado. Ele é tipo, André, ele é tipo uma constelação. Não, não é tipo uma Não, né? constelação. Constelação é outra coisa, bem diferente. É O diferente, né? propósito de todas as técnicas é o mesmo, é curar o ser humano, né? Todas elas têm o mesmo propósito, mas não é tipo uma constelação, é bem diferente. É diferente, né? O propósito é limpar a emoção de uma memória do passado, tá bom? Limpar a emoção negativa que está associada a memórias do passado. Então a gente fez isso com uma memória que você me trouxe agora, você falando com a sua mãe com 10 anos e, e a sua mãe falando que não vai fazer o aniversário e tal. Então a gente limpou essa. Eu quero que você me traga uma outra memória dessa, de não merecimento, ou pode ser também de aniversário. Me traz uma outra memória que traga essa sensação. Pode ser com a sua mãe, pode ser. Enfim, Eu vou dizer outra sensação, tá. mudando de assunto de aniversário. Outra sensação era da questão de aquisição de roupa, um exemplo. Aí eu só comprava uma vez por ano. Uhum. Isso me doía, porque eu vi meus amigos todos com roupa nova, e só podia. Assim, eu só praticamente eu só tinha uma roupa nova uma vez no ano, Uhum. entendeu? O que é que você está sentindo agora ao falar isso? Vontade de chorar. E vem alguma cena assim que representa isso do passado? Sim, muitas. Foca em uma, tá? Descreve uma cena que representa bem isso. E me fala onde é que você está, em que lugar, com que idade mais ou menos. Eu acho que eu tô na loja dela, que ela tem uma loja de roupa. Ela tem uma loja de roupa, né? E ela dizia que quando era solteira, quando o pai dela comprava uma roupinha simples, uma roupinha, chamava roupinha de chita, né? Porque aqui no sertão, o pessoal não tinha lojas na época, nos anos 60, anos 70, chamava roupinha de chita. Ah, meu pai só dava uma roupinha de chita uma vez por ano. E Uhum. ela quis novamente copiar esse modelo, que eu só podia ter roupa uma vez no ano. Então você está lá na E loja, essa cena, você está na ela. loja e ela está falando isso, Isso, é? Ela está contando essa isso. história. E Uhum. o que é que você sente quando você lembra dessa cena em específico? Eu não me senti importante, né? Sente tristeza, sente alguma coisa na garganta, dá vontade de chorar, o que é que sente? Dá vontade de chorar. Meus olhos Ok, agora estão brilhando, né? Porque eu não sei se a câmera do celular não está mostrando direito, mas vontade de chorar. vamos lá então, tá? Mesmo que eu sinta uma tristeza, Fazer novamente, né? A técnica. isso é. Mesmo que Mesmo que você sinta uma tristeza, eu me aceito profundo e completamente.
Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não tenha me sentido importante naquele momento. Mesmo que eu não tenha me sentido importante naquele momento, Eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a vontade de chorar, Mesmo que eu sinta vontade de chorar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Isso, aqui nos outros pontos agora, tá? Topo da cabeça. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu lembro daquela cena Eu lembro daquela cena na loja da minha mãe. na loja da minha mãe. Ela falando pra mim Ela falando pra mim como era a infância dela, como era a infância dela, com roupa de chita. com roupa de chita. E talvez na infância dela, Talvez na infância dela, os meus avós não tivessem condições. os avós não tivessem condições. Eles tinham condições ou era uma situação mais de Não pobreza? era agricultor. Eles eram agricultores. Era Uhum. bem subsistência. Certo, ok. Na época da minha mãe, Na época da minha mãe, realmente eles não tinham condições. realmente eles não têm condições. Só que a minha mãe cresceu financeiramente. Só que minha mãe cresceu financeiramente. Ela podia ter feito mais por mim. Ela podia ter feito mais por mim. E ela optou por não fazer. Ela optou por não fazer. Ela repetiu a mesma história, Ela repetiu a mesma história, mesmo tendo uma condição melhor. mesmo tendo uma condição melhor. E nesse momento eu senti que eu não tinha importância. Nesse momento eu senti que não tinha importância. Me deu uma tristeza. Me deu uma tristeza. Os meus amigos tinham mais do que eu. Meus amigos tinham mais do que eu. Eu só podia comprar roupa uma vez por ano. Podia comprar roupa uma vez por ano. E aquilo me machucava. E aquilo me machucava. Era como se eu não tivesse importância. Era como se não tivesse importância. Mesmo ela podendo, Mesmo ela podendo, ela optava por não comprar. ela optava por não comprar. Repetindo a história do passado. Vamos lá. Volta de novo na cena, tá? Vai lá na loja. Olha de novo a sua mãe. Vê se você tá agora fora da cena, dentro da cena. Escreve pra mim como é que tá agora. Eu estou fora da cena. Qual é o sentimento que traz agora? Lembra de novo do que ela falou. Repete pra mim o que ela falou pra você, tá? Meu filho, a gente só dou roubo a você uma vez por ano, porque quando eu era criança, meus pais só davam para mim um vestido de chita. E eu estou fazendo o que eu tive na minha infância para vocês. O que é que você sentiu agora? Fala isso. Eu senti. Essa é minha menininha aqui, Sofia. Eu senti. Fala, Sofia. Nesse momento eu senti uma sensação um pouco triste, mas não naquela mesma intensidade que eu estava antes. Eu não senti mais lágrimas nos olhos, como eu estava sentindo antes. Eu não senti mais aquele entalo. Eu senti mais aliviado depois dessa massagem, né, corporal, tipo uma terapia, não é isso? Uhum. Eu senti mais um alívio, mais Ainda, tolerância, ainda surge tristeza no nível menor, só que no nível menor. bem menor, Tá. bem Então, se menor. você fosse dar uma nota de 0 a 10, estava quanto e foi para quanto agora? A intensidade. Estava o nível da intensidade de Assim, tristeza estava quanto e foi para quanto agora? estava em 9, em 9,5 foi para 2. 2, tá. E qual é a razão ainda de sentir essa tristeza, esse desconforto? É o que? Eu não me sinto importante, eu sinto mágoa dela, o que é? Qual é a razão dessa sensação? Não, não, mágoa eu não sinto não. Mágoa eu não sinto. Eu sou uma pessoa assim que realmente perdoa. E essa questão de recordação, a minha esposa ela diz assim que às vezes eu sinto a consequência disso, né? Do modo de criação que eu tive. Uhum. Claro que ela me criou dentro da conduta, mas com essa questão do merecimento faltou, entendeu? Então, eu queria Essa questão saber, quando você lembra da cena, né, tem uma sensação que parece que é tristeza, não é isso? Qual é a razão da tristeza? Por que me dá tristeza quando eu penso na cena? Qual é a... me dá tristeza porque tinha o poder, ela tinha o poder nas mãos dela de poder
deixar eu feliz e por motivos de que ela não teve ela não teve no passado, na infância dela, então ela achava que não era merecedor passar para os filhos também. Vamos lá, então. Vamos bater aqui. Ponto karatê. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe tenha repetido a história dela Mesmo que eu tenha repetido a história dela comigo, comigo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu era uma criança. Eu era uma criança Eu queria me sentir importante. e me senti importante. Se eu sinto uma tristeza, Sinto uma tristeza. a minha mãe repetiu a história dela, Minha mãe repetiu a história dela, mesmo tendo condição financeira mesmo tendo condição financeira, de fazer diferente. fazer diferente. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Eu lembro do que ela falou para mim. Eu lembro do que ela falou pra mim. Meu filho, quando eu era criança, Meu filho, quando eu era eu criança, só ganhava um vestido de chita. só ganhava um vestido de chita. Eu não vou fazer aniversário para vocês Eu não vou fazer aniversário pra vocês. e nem comprar presente. E nem comprar presente. Só uma vez por ano. Só uma vez por ano. Roupa só uma vez por ano. Roupa só uma vez por ano. Quando eu era criança, eu só ganhava uma vez por ano. Quando eu era criança, eu ganhava uma vez por ano. E eu sei que ela podia fazer. Eu sei que ela podia fazer. Ela tinha uma condição melhor. Ela tinha uma condição melhor. Mas ela repetiu a mesma história do passado. Foi a mesma história do passado. E isso me dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza. Me marcou com um sentimento de não merecimento. Marcou com sentimentos de não merecimento. Volta de novo na cena, tá? Vai lá na loja. Observa sua mãe falando. Repete o que ela falou para você. Gunter, você só vai ganhar uma roupa por ano porque na minha infância eu só ganhava um vestido de chita que meus pais davam na época. Então você vai ter essa roupa aqui, uma vez por ano. Como é que surgiu agora o sentimento em você? O que é que você sentiu? Sensação física, né? Física, emocional. Ainda tem a tristeza, mas eu sinto assim um conforto porque como é passado, eu sei que o passado ele influencia no futuro da gente, né? Ele influencia muito no futuro da gente. Mas eu não, eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva. Tá. Só tristeza. Tristeza por qual razão? Procura agora. Qual é a razão da tristeza? Estou sentindo tristeza por quê? Como eu falei agora há pouco, porque ela copiou o modelo. Porque naquela época eles não tinham a condição dos pais dela. E comigo ela tinha condição de dar mais. Mesmo que a minha mãe Mesmo que minha mãe tenha copiado o modelo dos meus pais, tenha copiado o modelo dos meus pais, me trazendo um sofrimento, fazendo sofrimento, um sentimento de não merecimento. sentimento de não merecimento. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe Mesmo que minha mãe tenha copiado o modelo dos meus pais, tenha copiado o modelo dos meus pais, trazendo um sofrimento desnecessário para mim, trazendo sofrimento desnecessário para mim. um sentimento de não merecimento. Sentimento de não merecimento. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. A minha mãe repetiu o modelo dos meus avós. Minha mãe repetiu o modelo dos meus avós. Me trouxe um sofrimento desnecessário. Trouxe sofrimento desnecessário. Crenças de não merecimento. Crenças de não merecimento. Que interferem na minha vida até hoje. Depende da minha vida até hoje. E eu sinto a tristeza por isso. Eu sinto a tristeza por isso. Eu era uma criança.
Eu era criança. Eu queria me sentir merecedor. Queria me sentir merecedor. Eu queria me sentir importante. Queria me sentir importante. E era como se a minha mãe dissesse para mim É como se minha mãe dissesse para mim que eu não tenho merecimento. que não tenho merecimento. Na época dos meus avós, Na época dos meus eles avós, realmente não tinham condições. eles realmente não tinham condições. Com a minha mãe foi diferente. Com minha mãe foi diferente. Ela optou por repetir o mesmo padrão, Ela optou por repetir o mesmo padrão. me trazendo um sentimento de tristeza, Trazendo sentimento de tristeza, de não merecimento. de não merecimento. Eu decidi fazer diferente com os meus filhos. Eu decidi fazer diferente com meus filhos. Infelizmente, ela optou por fazer dessa forma. Felizmente ela optou por fazer dessa forma. Vamos lá. Volta de novo na cena. Repete o que ela falou para mim, tá? Repete como ela falou para você. Fala de novo. Gunter, olha, quando eu era criança eu só ganhava o vestido de Chita uma vez no ano. Então você só vai ter uma roupa nova uma vez por ano. Como é que surgiu agora o sentimento em você? Não, saiu. Só mais a tristeza. Tô me sentindo mais forte agora. Tá 100% livre da tristeza ou tem algum incômodo ainda? Não, tem mais não. 100%. Tô me sentindo vencedor. Um super-herói. Quando você lembra que ela poderia ter feito, né, tinha condição financeira de fazer, mas não fez, isso traz ainda alguma sensação negativa para você? Não, Meus avós não fizeram porque realmente não tinham condição, minha mãe poderia ter feito, mas resolveu repetir a mesma história. Isso traz alguma emoção para você? agora não. No lugar daquela tristeza, surge algum outro sentimento que você possa descrever, sei lá, de compreensão, de compaixão ou de Um sentimento aceitação? de aceitação, um sentimento de superação, né? De força, de fortaleza. Como fosse uma coisa forte querendo sair de dentro de mim. Né? Uma coisa extraordinária querendo sair de dentro de mim. Uhum. Vontade de pular aqui. Certo, Sentimento bom, bom. muito bom, muito bom. Então é isso que a técnica faz, tá? A gente vai pegando essas memórias do passado que, que ficam conectadas com emoções negativas, né, que ficaram marcadas, e a gente vai aplicando esse processo para ir limpando a carga emocional dessas memórias. Automaticamente, quando a gente faz essa limpeza, o seu sentimento de merecimento ele vai aumentar naturalmente. Porque essas memórias trazem sensação de não merecimento, eu não sou importante, eu não sou bom o suficiente, mesmo que racionalmente você como adulto saiba que isso não faz sentido, o racional ele tem muito pouco poder, né, sobre a gente, ele tem um poder muito limitado. No meu racional eu falo, isso não faz sentido, eu sou merecedor. Mas no meu André, subconsciente está marcada aquela sensação de não merecimento. Então enquanto eu não trabalhar isso e limpar, isso vai reverberar na minha vida. Pode deixa eu falar falar. outra coisa a você. Na minha adolescência, tá? Não é agora não. Na minha adolescência eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu achava que as pessoas não queriam por perto. Uhum, E agora, já depois de adulto, já depois do coach, eu comecei a fazer muitas amizades, porque eu consegui quebrar isso. uhum, Mas eu tinha essa trava dentro de mim, eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu acho que foi consequência dessas coisas aí, sim, de não me sentir importante. certamente contribuiu bastante para isso. E você vai perceber que limpando essas memórias, você vai conseguir fazer amizades com mais facilidade ainda. Né? Você quebrou a crença, começou a fazer amizades, e você vai ver que isso vai fluir ainda melhor, no nível mais tranquilo. Porque, Amém. porque ainda tem carga emocional, né, dessas experiências que a gente trabalhou hoje, ainda tinha. Né? A gente fez agora e a gente viu que mudou, né? Mudou bastante. No seu caso foi bem rápida a limpeza, nem sempre a gente consegue limpar tão rápido assim a carga emocional de uma memória, mas frequentemente se consegue. Né? Eu estou explicando isso até para quem está assistindo aqui, de repente falar comigo não é tão rápido assim. É normal que não seja tão rápido,
E para algumas pessoas a gente faz 1, 2, 3 rodadas e rapidinho aquela memória ela perde completamente a força emocional. Então o que eu recomendo para você é trazer mais memórias como essas, de não merecimento. Se você conseguir lembrar da infância, maravilha. Se você não conseguir lembrar da infância, traz outras da adolescência ou da vida adulta, acho que você conseguir lembrar. E você vai pegar cada memória como essa e você vai aplicar a técnica para ir limpando, memória por memória. Você vai fazendo um detox do passado. Esse evento aqui eu estou chamando de detox da prosperidade. É desintoxicar emoções velhas que ficam marcadas no nosso campo emocional, que geram crenças limitantes, que por sua vez vão gerar comportamentos sabotadores, escolhas sabotadoras, e que, além dessas emoções gerarem crenças e comportamentos sabotadores, elas nos fazem atrair para a nossa realidade situações que a gente não deseja. Situações que são de sofrimento. São situações que me afastam da prosperidade. Então, eu passo pela experiência negativa, aquele me marca com emoção negativa. A partir daquela experiência, eu gero crenças na minha mente de que eu não mereço, de que eu não sou bom o suficiente, de que não é para mim. E a partir dessa crença, eu vou me comportando de uma determinada maneira e vou criando a minha realidade. Vou escolhendo situações e me permitindo ou não ganhar mais ou menos, ter esse ou aquele emprego, se sentir merecedor para alcançar isso ou aquilo, e a minha vida vai sendo construída. E além disso, essa emoção de rejeição, de não merecimento, ela traz situações que não são boas. Na medida que eu limpo, você desfaz todo esse mecanismo de autossabotagem, de criação de realidade, de sofrimento, e você consegue agora criar, né, com mais facilidade a vida que você quer. Então, quando a gente faz, né, exercício de, por exemplo, visualizar a vida que eu desejo, onde eu quero chegar, isso é muito bom, né? Você visualiza, você sente a experiência como se já tivesse chegado naquele Eu faço, objetivo. eu sempre faço isso, né? Como eu sou coach, desde 2014 eu faço o painel de visualização no meu quarto, eu sempre coloco meus sonhos na parede. Eu gosto de ficar olhando para ele e já sentir, ter aquele sentimento que eu já tenho, ele em minhas mãos, e sempre dá certo, E isso é muito graças a bom. Deus. Isso ajuda muito, é importante, porém, se você tiver uma carga muito pesada de emoções do passado e crenças velhas, talvez demore muito para você alcançar aquele sonho, ou talvez você até nunca alcance. Então, quanto Entendi. mais você limpa, mais aqueles sonhos vão ser realizados mais rapidamente. Então, essa é a função da técnica da EFT. Então, Muito bom. pode ajudar muito no trabalho do coach. Muito. Um coach que sabe aplicar EFT, ele vai ter um outro nível de resultado para o cliente dele. O cliente dele vai Eu alcançar sou resultado. O cliente, se você começar a entender como é que funciona a técnica e aplicar nos seus clientes, você vai ver que vai dar um salto de resultado. Porque você vai conseguir não só trabalhar nas escolhas do cliente, no comportamento dele, plano de ação, para ele chegar onde ele quer, mas você vai conseguir limpar as emoções mais profundas e sabotadoras que impedem que ele chegue onde ele quer. E na maioria das vezes, o que impede a gente de chegar onde a gente quer está muito além do comportamental, está muito além daquilo que está mais na superfície, que é mais fácil de enxergar, né? Ah, a pessoa tem preguiça, ela procrastina, ela não faz o que tem que fazer. Isso é o que a gente consegue enxergar na superfície. Por trás de procrastinação, preguiça, não colocar as coisas em práticas, não se colocar em movimento, tem rejeição, tem abandono, tem crença de que eu não posso, de que eu não mereço, de que é difícil, tem coisas da infância guardado. Então, quando você limpa essas questões do passado, fica muito mais fácil chegar onde a gente quer. Né? Seja qual for o objetivo, né, que você quer alcançar, seja ter um relacionamento harmonioso, seja mudar a carreira profissional, seja ter sucesso na carreira profissional que você tem agora, seja estar nesse patamar financeiro e querer dobrar esse patamar financeiro e para um patamar ainda superior, enfim. Então, eu acredito que a EFT é uma técnica, uma ferramenta que poderia estar, né, que deveria estar ali na caixinha de ferramentas de todo coach, para ele usar no momento que for necessário para acelerar os resultados, tá? Então,
Muito, muito precioso essa ferramenta, viu, André? Parabéns aí pelo o seu profissionalismo, né? Quando eu for a Recife, eu vou aí em Moreno visitar você, tomar um cafezinho. Tá, joia. Tá bom, então. Visitar você aí no Moreno. Muita gente aqui tá botando nos comentários aqui, eu tava aqui lendo também, É. que a minha história que eu falei aqui, muita gente disse que tem bem parecido. Ah, Muito, isso é muito. comum, né? É comum. E é comum da forma que você falou, né? De, assim, embora a, a, a vida financeira dos pais não tenha sido de escassez, os pais reproduzem comportamentos de escassez com os filhos. Então, por exemplo, né, eu não tive escassez na minha infância, não teve pobreza, não teve. Minha família sempre foi classe média. Então, sempre tive uma vida confortável. Mas tinha algumas coisas de escassez, como, por exemplo, também comprar roupa. Então, era como se eu fosse. Eu sentia como se a gente tivesse um nível financeiro menor do que a gente tinha, na verdade. Também roupa só podia comprar uma ou duas, não era assim, uma vez por ano, mas duas. E se saísse para comprar, meu pai sempre reclamava muito e só podia escolher uma peça ou duas, então passava o tempo para Isso, comprar e era desse reclamação, jeito. né? Então isso gerou em mim também crença de escassez, de que não pode. E ele teve uma infância realmente mais escassa, meu pai teve, né? Mas eu sei que a minha infância não foi igual a dele, em termos financeiros, ele teve uma vida bem mais confortável do que a do meu avô. Então essas pequenas coisinhas podem parecer bobagem, mas não são. Elas marcam o inconsciente da criança. Um sentimento de não merecimento, de que eu não posso, de que não é permitido. E não é que você vai ter que dar tudo para o seu filho para ele se sentir merecedor. Não é essa a questão. A questão é como isso é passado para o filho, né? Então, era passado para mim dessa forma também, com um sentimento de escassez. De que, para que tanta coisa? Para que você quer isso? Né? Não precisa. E eu tenho plena consciência de que não era muito o que eu queria. Era ter algumas roupas, poder comprar algumas coisas sem ter que, sem ter que enfrentar aquela coisa, aquele ressentimento do meu pai de ficar com raiva de comprar aquilo, sabe? Então, eu lembro também na minha infância, por exemplo, uma coisa que pode parecer uma bobagem, mas que eu lembro que me marcava, que era o seguinte: meu pai comprava requeijão e quando eu ia passar o requeijão no pão, ele regulava a quantidade que eu ia passar no pão. Se eu passasse Eu muito, também ele tive isso. reclamava. Eu também Então, tive isso, a quantidade. Também teve então, comigo isso também. então ele O falava que, consumo. que absurdo, né, passar essa quantidade de requeijão no pão, não sei o quê. E, enfim, então Ó, isso me impregnou com crenças de escassez que depois eu tive que outra trabalhar, que coisa. limpar. Embora não tenha tido uma infância de Ah, pobreza, né? outra coisa também é que quando eu vou falar uma coisa que é um pouco engraçada, é que quando eu ia tomar banho, eu teria que parar a água com um balde debaixo de mim, para essa água ser reutilizada para outras coisas. É. Entendeu? Uhum. E assim, e se isso for conversado de uma forma tranquila em casa, né, a gente fazer o que vocês acham de fazer um acordo, fazer assim, vamos reutilizar a água, até pela questão da natureza. Se for feito de uma forma leve, tranquila, aí o problema não está aí. Né? O problema está na forma como isso é passado, na forma como isso é feito. Né? E geralmente é com raiva, é com briga, é com você fez assim, você gastou, e tem punição, e tem. Então gera aquele sentimento de parece que você está fazendo algo de errado, né? Se sente culpado e está desperdiçando, e como se você fosse uma pessoa ingrata, talvez. Enfim, então isso vai gerando uma série de sensações e crenças limitantes. Né? Então é importante a gente observar esse comportamento, né, com os filhos para a gente não repetir essas coisas da geração passada e poder dar um destino mais tranquilo, né? Criar menos bloqueios na mente dos nossos filhos. A gente sempre vai criar bloqueio na mente dos filhos, porque nós somos seres humanos, cheios ainda de crenças limitantes e de emoções negativas do passado, mas se a gente se conhecer melhor, fizer mais trabalho de autoconhecimento, limpar mais as nossas crenças, a gente passa menos para os nossos filhos. Né? Então, a melhor coisa. Tem muita. Eu recebo muita pergunta assim, de pai, de mãe, falando assim: como é que eu faço para ajudar o meu filho? Porque ele está assim, ele tem esse problema e esse. Eu digo: olha, a melhor forma de você ajudar o seu filho é você se curar.
Você se curar é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Então, em vez de ficar se preocupando com ele, faz um trabalho para você, se preocupa com você, mergulha dentro de você, limpa suas emoções e crenças limitantes. Porque naturalmente isso vai reverberar, isso vai mudar no seu comportamento e você vai passar coisas diferentes, melhores para os seus filhos. Então, foque em você, que o resto é consequência, né? Então, essa é a recomendação. André, eu tenho um convite aqui para você, que eu já conversei contigo no direct, acho que você lembra de mim, eu falei lá, que eu vou lançar o meu curso digital da área de vendas, que eu sou de marketing, e eu pedi algumas dicas a você, você mandou até uns 3 áudios para mim, eu já até escutei, deu tudo certo lá. Uhum. E Certo. eu queria fazer um convite para você, porque eu faço lives diariamente aqui de segunda a sexta, e seu tema ele é muito importante, esse tema da questão de quebra de crenças, e você poderia fazer uns 10 ou 15 minutos de participação comigo. Um dia a gente poderia marcar e você falar. A gente usar esse benefício para atingir mais pessoas aqui no Nordeste. Tá. Abranger. Né? Eu estou vendo aqui, só nessa live aqui contigo, pessoas que me seguem também, vendo a transformação, né? E muita gente dizendo Uhum. assim que vai até fazer seu curso. Estou botando aqui embaixo nos comentários, "Eita, isso aí eu vou fazer esse curso aí do André porque eu estou precisando disso aí. Porque todo mundo, eu acredito, todo mundo tem um pouquinho dessa crença limitante de merecimento, seja de alguma forma ou de outra, porque, como você sabe, viver a vida antigamente não era tão fácil, na questão financeira, né? Hoje está mais fácil porque tem a questão da internet a nosso favor, a tecnologia, né? Então seria bem interessante do projeto que eu faço às 7h47 da noite, toda noite, a gente marcar um dia aí, você participar comigo lá no meu Instagram e a gente impactar mais vidas ainda. Pronto, depois a gente Levar pode essa marcar, missão. então. Tá bom. Show. Tá, João, então. Valeu, Ganta. Obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço aí para todo mundo aí de Recife. Eu não conhecia Recife, adorei conhecer Recife. Cidade maravilhosa. Tanto eu como minha esposa também é coach, analista de perfil. Eu também sou coach. E ministrante o poder da ação. Então, para mim, foi gratificante ver você lá na Masterclass contando o seu exemplo aí dessa missão que você tem com as pessoas. Eu achei Joia. transformador. Você tem uma missão muito Valeu. bonita, porque vejo os benefícios que eu citei agora. Muitas pessoas podem sentir quem conversar contigo aqui, ou quem até mesmo aderir ao seu curso, que o seu curso é bem mais completo, que isso aqui é só uma amostra. Imagina a imensidão que é esse curso do André Lima, né? É isso aí. É isso aí. Valeu, André, valeu, Ganta. Obrigado, eu tá? agradeço, viu? Tá, joia. Um Uma abraço. boa Tchau, noite. tchau. Tchau.